Olá, eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre a Chiquinha Gonzaga. Francisca Edviges das Neves Gonzaga foi uma pianista, compositora, maestrina brasileira que viveu a sua vida musical entre os séculos XIX e o século XX. A Chiquinha é, de certa maneira, além da sua importância musical, ela tem toda uma importância que deriva da sua biografia, que espelha, de certa maneira, várias das contradições que marcavam a vida social e cultural do Império e da Primeira República no Brasil. Chiquinha nasceu em 1847, foi batizada como Francisca Edviges das Neves Gonzaga, e seu pai, José Basileu, era um militar respeitado no Império, e sua mãe, Rosa, era uma filha de escrava liberta, uma pessoa de origem humilde. E essa é a primeira das contradições que a Chiquinha teve que experimentar ao longo da vida. Apenas a primeira delas, na verdade. A Chiquinha nasce em 1847, como eu falei, no ano anterior ao nascimento de Joaquim Calado, de quem a gente já falou aqui, e que é uma outra figura importante naquilo que a gente entende hoje como a fixação do choro como gênero, na adaptação, no abrasileiramento da polca e de outras danças de salão que chegam no Brasil, principalmente a partir da década de 1840. A Chiquinha é uma das artífices desse movimento e, enfim, ao longo da sua atribuladíssima vida, ela participou de maneira muito ativa nesse processo. Chiquinha se casa com 16 anos, um casamento arranjado, que não dá certo. Ela se apaixona por outra pessoa e toma uma atitude inusitada por uma mulher da época. Ela se separa, tenta anular o casamento e vai se juntar a esse novo companheiro. Esse também é um outro evento que não é o dos primeiros, em que a Chiquinha tem que tomar uma posição que contraria o que se esperava dela, que se esperava de uma mulher no século XIX no Império do Brasil. Foi uma pessoa, de certa maneira, revolucionária e que manteve essa atitude até o fim da vida. O último companheiro da Chiquinha foi um português que ela conheceu quando ela tinha já mais de 50 anos e ele 16, e que foi o companheiro dela pelo fim, até pelo resto da sua vida, seu Joãozinho Gonzaga, e que, de certa maneira, também foi o responsável pela preservação do acervo dela depois que ela faleceu. Bem, a história da Chiquinha musical está entremeada com essa história, obviamente, que o pessoal que eu acabei de esquematizar para vocês. Ela já tinha ligações com o piano e com a música desde o começo, desde a primeira infância, e isso faz parte dos instintos, digamos assim, rebeldes dela, porque o primeiro marido, por exemplo, que foi o que foi convencionalmente escolhido para ela, era contra essa atividade, e isso foi um dos motivos do afastamento dos dois, e a Chiquinha persiste nesse ímpeto de participar, especialmente da música popular, o que era algo muito incomum. Ela talvez tenha sido a primeira mulher, ou certamente é uma das primeiras mulheres a se profissionalizar no âmbito da música popular no Brasil. A Chiquinha foi muito importante como compositora de peças destacadas, né, de polcas de salão e outras danças desse grupo que a gente chama hoje de choro, e também como compositora para o teatro. Ela, a partir da década de 1880, já quase aos 40 anos, compõe um musical chamado A Corte na Roça, que foi um sucesso e que, de certa maneira, inicia essa carreira da Chiquinha dentro do teatro de revista, atividade que ela manteve até o fim da sua vida musical. Dentro das peças que ela compôs, dentro desses musicais, são destacadas algumas das composições mais conhecidas dela, inclusive a música que é conhecida hoje como Corta-Jaca ou Gaúcho, que é talvez, ao lado de Atraente, que foi uma polca que foi um grande sucesso dela, talvez essas duas possam ser consideradas as músicas mais conhecidas da Chiquinha e mais tocadas até hoje, inclusive. O que mais podemos falar dela? Uma infinidade de assuntos. A Chiquinha é um assunto inesgotável.
E para isso eu queria mostrar aqui para vocês dois livros que eu recomendo bastante. O primeiro deles, que tem uma importância mais histórica do que qualquer coisa, é o Chiquinha Gonzaga, da Marisa Lira, uma folclorista, musicóloga, que escreveu bastante na primeira metade do século XX e que talvez tenha sido a primeira autora a se deter sobre a Chiquinha Gonzaga num trabalho, né, um trabalho mais consistente. Ela publicou esse livro sobre a Chiquinha, que é uma biografia, ainda muito pobre em informações e tal, mas assim que já revelava a importância e o interesse que ela despertava nos estudiosos de música popular no Brasil. E o livro que eu recomendo bastante mesmo é esse aqui, Chiquinha Gonzaga, uma história de vida. Essa é apenas uma das edições. Esse livro teve várias edições, inclusive mais atuais do que essa daqui, da pesquisadora Edinha Diniz, que dedicou praticamente uma vida ao estudo da Chiquinha Gonzaga, da sua vida, da sua história musical. É um livro extremamente consistente e que, assim, é uma biografia que poucas pessoas, poucas personalidades do choro mereceram. É um livro muito bom e eu recomendo que vocês procurem. Não sei se está em catálogo ainda, se não na estante virtual, mas enfim, é um livro que vale muito a pena ler para quem quiser se aprofundar nesse assunto. E a gente vai emendar aqui para ilustrar tudo isso que eu falei com uma polca, com uma valsa da Chiquinha Gonzaga chamada Saudade, que foi gravada para a coleção Princípios do Choro, uma gravação belíssima e que vai mostrar para vocês o talento de compositora, a finura no trato com essa melodia brasileira que estava nascendo já no século XIX. Tá bom? Fiquem então com Saudade.